A paz do Senhor, minhas queridas irmãs, nós estamos novamente juntas nessa manhã de domingo para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre estudando sobre os 10 mandamentos e hoje na lição 12 vamos falar sobre o amor, que é o maior de todos os mandamentos. Eu convido as irmãs para orarmos juntas e em seguida fazemos a leitura do nosso texto bíblico desta manhã. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã tão especial, pelas tuas filhas que se reúnem para ouvir a tua palavra, Pai, para aprender do teu Espírito Santo, Senhor, para sermos instruídas no conhecimento e no crescimento da tua palavra. Seja conosco nessa manhã, Pai. Espírito Santo nos ensina, nos orienta e alegra o nosso coração, que o nosso coração transborde do teu amor, Senhor. Fica conosco, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora nós iremos ler os textos, dois textos que são usados como referência na aula de hoje. Um texto de Mateus 22, dos versículos 34 até o 40, e outro texto bem conhecido da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler Mateus 22, 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora o outro texto que iremos ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta mal. Então, esses dois textos nós vamos trabalhá-los hoje para falar desse maior de todos os mandamentos, que é o amor, para falarmos desse amor de Deus que deve inundar o nosso coração. A gente viu aí nesse texto que a gente leu, no primeiro texto que a gente leu de Mateus 22, que Jesus aqui foi indagado por um mestre, da lei, provavelmente um fariseu, um escriba, que estava ali testando Jesus a respeito do maior de todos os mandamentos. Esses homens, eles eram muito instruídos na lei. Eles passavam anos e anos estudando a lei mosaica. E eles levavam muito a sério a questão dos dízimos, dos sacrifícios, das questões cerimoniais, civis da religião judaica. E aqui ele vem testar Jesus, aquele homem vem testar Jesus para que Jesus dissesse de todos os mandamentos qual era o maior. E aí Jesus responde, trazendo aí um resumo de tudo que nós estudamos nos 10 mandamentos, Resumiu todos eles em 2. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele traz aí uma lição para falar sobre o amor. Vamos ler o nosso texto áureo, Gálatas 5,14. Está aí no slide, vamos ler todas juntas. 1, 2, 3. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, versículo 14. Agora no item 1 da nossa aula, a gente vai ver o amor sendo o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Existem 3 princípios que Paulo fala
sobre o cumprimento da lei em amor, né? No livro, na carta de Paulo aos Gálatas, a gente vai ver Paulo falando sobre esse resumo da lei no amor. É o texto áureo que nós lemos de Gálatas 5,14. E aí tem 3 princípios embutidos aí que nós listamos aí nesse slide. Primeira coisa, aquele que promove a lei, que julga conforme a lei, deve ser um fiel cumpridor da lei. Lembram daquele episódio da mulher adúltera? Que eles queriam levá-la até Jesus para que Jesus mandasse que ela fosse apedrejada, porque a lei dizia que quem fosse pego em adultério, a mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. Jesus reverte a situação para eles e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, você quer que a lei seja cumprida? Então você também está cumprindo fielmente a lei? Então esse é um princípio que a gente deve observar quando a gente invoca a lei. O segundo princípio está em 1 Pedro 4,8, que diz, a palavra de Deus diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então o amor, ele tem o poder de apagar a iniquidade, coisa que a lei não faz. A lei pune, mas ela não apaga. Um terceiro princípio é que aquele que pratica o amor, ele não precisa se preocupar com a lei, porque ele cumpre a lei naturalmente, entendeu? Veja bem, se eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar, não vou cobiçar, eu não vou falar um falso testemunho. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o amor está em mim. Eu tenho um amor a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo também, como a mim mesmo. Então, se eu amo, se eu pratico o amor, eu não preciso me preocupar, tem que cumprir esse mandamento, tem que cumprir esse outro, não posso ferir esse mandamento, porque é natural para mim cumprir a lei de Deus, porque eu pratico o amor, não é? Romanos 13, versículo 10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Porque o objetivo na lei não é proteger as pessoas, não é fazer que as pessoas façam bem umas às outras, que não façam mal. Então, se eu amo, eu não preciso me preocupar, porque eu cumprirei a lei naturalmente. O cumprimento da lei é o amor. E além disso tudo, Paulo ainda diz que contra o fruto do Espírito não há lei. Gálatas 5, 22 e 23, a gente vai ver o fruto do Espírito. É um texto bastante conhecido, que nós cristãos conhecemos muito bem. E a gente fala vai ver aqui que não há lei que seja maior do que o amor. Olha aqui, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, contra o amor, que é o fruto do Espírito, não há lei. Porque o amor é o próprio cumprimento da lei. Agora, no tópico 2, nós vamos ver Jesus aí falando em defesa do amor, né? No Sermão do Monte, lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a gente vai ver Jesus explicando, mostrando a sua compreensão da lei mosaica, da lei de Moisés, sem anular a lei, mas reconhecendo a lei e apresentando vários pontos, né, sobre qual a tradição oral ela explicava a lei. Geralmente a lei ela era transmitida oralmente, não é? Não havia que nem hoje muita Bíblia para o pessoal pegar a Bíblia, comprar a Bíblia e ler. Não havia os livros impressos. Então, assim, com essa facilidade que nós temos hoje, era uma outra cultura, uma outra época. Então, geralmente, Jesus perguntava, né? Ouvistes o que foi dito? Porque as pessoas falavam. Eu, porém, vos digo, entendeu? Então, ele fazia a interpretação dele da lei, a forma como ele enxergava a lei. Os religiosos viam, né, a estrutura da lei, procuravam explicar detalhe por detalhe. Mas Jesus, ele não interpretava a lei com o sentido legalista. Ele procurava explicar qual era o sentido espiritual, o que Deus queria quando promulgou aquela lei. O que nós estamos estudando nessas 10 semanas aí, 11 semanas aí que nós estamos estudando aí as leis. Então, os fariseus, eles
queriam confrontar o conhecimento de Jesus, porque eles eram muito estudiosos da lei, e eles queriam que Jesus dissesse ali, né, qual era para ele o maior mandamento. Aí Jesus responde bem objetivamente: amarás o teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí no texto que nós lemos em Mateus 22, 37 até o 39. Então, a relação entre o amor de Deus e o amor ao próximo é automática. Um é resultado consequente do outro. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Eles andam juntos, esses dois mandamentos, entenderam? Nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, porque as coisas estão ali juntinhas, estão ligadas um com o outro. Jesus conhecia as Escrituras e sabia a intenção daqueles homens que queriam confrontá-lo. Aqueles homens davam muita importância ali para a aparência, para o que eles eram, para o que eles sabiam, para os títulos que eles possuíam. Por isso que Jesus vem falando com eles, refutando em João 7,24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Porque eles julgavam de acordo com a aparência, de acordo com o que era aparente. Era assim que eles julgavam. Eles tinham a compreensão da Escritura de acordo com aquilo que eles tinham estudado, com a vaidade religiosa deles, sem muito, não é? Tinham homens ali que passavam às vezes quase 40 anos estudando a lei, antes de se tornar aí, ser considerado um doutor da lei, né? Estudando, que eu digo estudando mesmo, todos os dias, tá? Muitas horas por dia se debruçando na lei. Então eles queriam testar Jesus. Jesus vem e diz: olha só, vocês estão julgando segundo a aparência, mas vocês têm que julgar segundo a reta justiça. Jesus vem confrontando, falando para eles que na verdade a essência da lei era o amor. Sem o amor não tinha sentido. O que adianta a gente ter uma vida cristã, falar que a gente é um cristão, sou servo de Deus, e viver com a Bíblia na mão, indo para a igreja, cultuando, e o nosso coração não se abre para o entendimento das promessas do Senhor, para viver um cristianismo autêntico na nossa prática diária, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos. Nutrimos sentimentos de raiva, de inveja, de frieza, de distanciamento, de falta de temor, falta de honra. Quantos sentimentos dos mais mesquinhos enchem o nosso coração, quando nós deveríamos ter o nosso coração cheio de amor, transbordante de amor. Porque se tem uma coisa que vai prevalecer, é o amor. Muita coisa vai passar, queridos. Oração poderosa, línguas estranhas, profecias, tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas o amor, ele vai permanecer. O amor, ele vai permanecer. O amor não tem fim. Então a nossa vida tem que ser pautada no amor. Nossos relacionamentos têm que ser pautados no amor. Nossas atitudes têm que ser pautadas no amor. Eu tenho que decidir ter esse amor de Cristo no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus, eles queriam ficar discutindo, né? Quem sabia mais, quem sabia menos, né? Queriam testar quem tinha mais profundidade da lei. E quando Jesus aparece no chamado de mestre, eles queriam testar Jesus também, ver se Jesus sabia do que ele estava falando, ver se Jesus era igual a eles, se Jesus estava no mesmo nível que eles. E eles se exibiam seu conhecimento como motivo de glória, mas eles não tinham amor. As suas vidas eram vazias de misericórdia e de compaixão. Olha o que Jesus diz em Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Era o contrassenso de Jesus, não é? Era ali os valores invertidos. Eles achavam que a lei era para aqueles que estavam justos. Não, aí Jesus vem com a palavra para os pecadores, para os que estavam à margem, para os que estavam carentes. Jesus veio na contramão. Eu estou lendo um livro agora bastante interessante, estou começando agora, que fala sobre isso, o reino de ponta cabeça.
fala exatamente sobre isso, como é que Jesus vem e ele traz ele inverte, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem. Então o reino de Jesus era um reino diferente daquilo que eles estavam esperando. Era um reino fundado no amor. Agora, seguindo aqui no tópico 3, nós vamos ver o amor como a maior prova externa da salvação. Quem é salvo, sabe que é salvo. O Espírito Santo, ele testemunha dentro do nosso coração e nos dá essa certeza. Olha o que Paulo disse aos Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Oh, que coisa maravilhosa, não é? Quando nós chamamos Deus, nosso Pai, invocamos o nome dEle, nos derramamos na presença dEle, conversamos com Ele. Estamos aí demonstrando a comunicação interior que o Espírito Santo faz em nós, que somos filhos de Deus. Então nós sabemos que temos a salvação em Cristo Jesus. João, o apóstolo do amor, né? Ele era muito carinhoso, era aquele que está sempre sendo descrito na Bíblia como aquele que estava no peito de Jesus, ao lado de Jesus. E nos seus escritos ele fala muito do amor. Então ele é conhecido como discípulo do amor. E ele fala sobre essa condição do salvo, né? Condição de nós que temos a salvação em nós. Olha a primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Olha o que ele diz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, quando o amor de Deus flui no nosso coração, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Jesus disse que os discípulos dele seriam conhecidos pelo amor mútuo, o amor de um pelo outro. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está lá em João 13, 35. Olha só, quando as pessoas olham nós nos amando, cuidando uns dos outros, não é? Eles sabem que nós somos discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Esse João, ele não fala isso aqui com uma força de expressão, não. Ele está levando isso aqui, essa palavra muito a sério. No versículo 10 também, aí do capítulo 3 da primeira carta de João, olha o que ele fala. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Como diz o pastor Petrônio, misericórdia. E às vezes a gente vê crente que não fala com o seu irmão, não quer nem saber de se aproximar do seu irmão, guarda rancor no coração pelo seu irmão, deseja o mal, às vezes até o mal para o seu irmão, se ri quando o seu irmão não vai bem. E a Bíblia está dizendo aqui claramente, quem não ama seu irmão não é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. E os que provêm de Deus possuem o ágape, a essência de Deus, que é o amor. Louvado seja o nosso Deus. No amor, a gente identifica a própria natureza de Deus, não é? 1 João, ainda mais para frente um pouquinho, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer assim, amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Gente, é tipo você gerar alguém com a sua própria natureza. Quem é de Deus ama. Quem é de Deus ama. Quem é de Deus ama. Aconteça o que acontecer, ama. Está sofrendo, ama. Foi caluniado, ama. Foi injustiçado, ama. Foi esquecido, ama. Foi ignorado, ama. Tá apanhando, ama. Tá tropeçando, ama. Tá fraco, ama. 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 O amor faz parte da essência dos que são de Deus. De todo aquele que é nascido
de Deus. Me lembrei agora daquela ilustração do escorpião, do menino que queria tirar o escorpião da água para ele não se afogar, e o escorpião tentava picar o menino. E aí o menino soltava o escorpião que tentava picar ele, soltava ele na água. Quando via que o escorpião estava se afogando, o menino tentava tirar ele de novo. Aí ele tornava a picar o escorpião. O escorpião tornava a picar ele largava o escorpião na água. Aí o escorpião estava se afogando, ele ia lá, pegava o escorpião de novo, o escorpião picava ele soltava o escorpião na água. Até que alguém olhando aquela cena falou assim, olha, não adianta, você estar querendo salvar ele, mas ele vai continuar te picando, porque ele vai te picar, não tem jeito. Aí o menino virou e falou assim, faz parte da natureza dele me picar. E faz parte da minha natureza tentar salvá-lo. Então eu vou continuar tentando salvá-lo. Entendeu? Então, assim, a gente não muda a nossa natureza por causa da atitude dos outros. Ainda que uma pessoa, é claro que existe toda uma autodefesa, uma forma como você protege também seu coração, suas emoções, né? Não estou falando aqui para ninguém ficar aí permitindo que façam o que querem com a sua vida, não é isso. Eu quero dizer que mesmo que as pessoas não reajam da forma como você que deveriam reagir, ou que você acha que elas deveriam reagir, você não deve mudar a sua natureza, você deve continuar amando, porque nós somos filhos de Deus. E esse amor de Deus, ele é demonstrado, ele foi demonstrado, ele é demonstrado na cruz, em Cristo Jesus. Olha essa frase aí de Agostinho que eu separei para vocês. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Louvado seja Deus, não é? Então é um amor extremo, um amor que não tem explicação. Amor que não é aquele hino, né? Ninguém explica Deus. Ninguém explica a grandeza desse amor. Esse amor que transcende todas as coisas, todas as coisas. Também na carta de João, versículo 9, eu queria ler com vocês aí no capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Olha aí, o amor de Deus expresso através da vinda de Jesus Cristo. Tentar explicar esse amor é explicar o próprio Deus, porque Deus é amor. Vemos também que o amor, ele é a base de tudo. A base de tudo. A base de uma família, a base de uma sociedade, a base de uma igreja, a base de uma estrutura. É o amor, né? O amor é a base de tudo. A Bíblia, ela enfatiza isso. Viver Cristo sem amor é viver uma religião fria. Uma religião sem graça, sem sabor, né? Nós seríamos como qualquer outras religiões, dessas milhares de religiões que existem por aí. O que nos faz abrir mão, muitas vezes, de nossa vontade, a andar no caminho estreito, a fazer a vontade de Deus, a negarmos a nós mesmos. O que nos faz abrir mão de tantas coisas pelo outro, pelo bem-estar do próximo, é o amor. Em Cristo Jesus, no cristianismo, que é a nossa religião, né? Nós somos cristãos, tudo é baseado no amor e tudo culmina no amor. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por amor de nós. E detalhe, quando ainda éramos pecadores. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse? Nós podemos amar a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós vamos ler esse versículo maravilhoso, não é pequenininho, mas lindo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Mahatma Gandhi, ele disse uma frase assim muito, muito interessante. Jesus viveu e morreu em vão se não conseguiu ensinar-nos a ordenar toda a nossa vida pela eterna lei do amor. Então, o amor deve ser a lei que deve reger a nossa vida.
Aí sim, nós seremos realmente seguidores de Cristo Jesus. Agora, aqui no tópico 4, nós vamos ver o amor como a motivação legítima da fé cristã. É o amor que nos motiva, não é? A prática desse amor ágape, que é o amor de Deus, ela só é legítima quando ela é centralizada na pessoa de Deus, porque é um amor que vem do Senhor. É um amor diferente do amor de um esposo por uma esposa, namorado, de irmãos, de amigos. Esse amor aqui é um amor que vem do coração de Deus direto para o nosso coração. Ele é um amor inerente à pessoa de Deus. O amor do pai e da mãe um dia vai passar, dos irmãos vai passar. Um marido pode deixar de amar sua esposa deixar de amá-lo. Mas o amor de Deus, ele não passa. O amor de Deus, ele é eterno. Nada, nem mesmo a morte pode diminuir esse amor, nos separar desse amor. Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus. Está lá em Romanos 8, versículos 35 a 39, leia esse texto, que coisa maravilhosa. Nada pode nos separar desse amor. É um amor porque Deus vai continuar nos amando em todo instante, ainda que a gente venha pecar, se afastar, sofrer. O amor de Deus nos alcança. O amor de Deus nos sustenta. O amor de Deus nos persegue. Ele nos ama com amor eterno. Vos amei, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aí na carta de Paulo aos Coríntios, esse texto que nós lemos, que fala da suprema excelência do amor, 1 Coríntios 13, a gente vai ver que muita coisa vai passar, né? Mas o amor, ele vai sobreviver pela eternidade. 1 Coríntios 13, né? Pela eternidade. E a gente vai ver na própria carta nesse texto aí, nesse capítulo 13, no versículo 8, que os dons podem até desaparecer, mas o amor, ele não desaparecerá, porque o amor, ele nunca falha. Ele não é uma luz que pisca. Ele não é uma pilha que descarrega. Não, o amor, ele não falha nunca. Ele está sempre ativo. O amor de Deus, ele está sempre ativo. Esse amor ágape, ele nos faz ver a nossa vida diferente, de uma forma diferente, com esperança, né? É uma vida diferente. Olha aqui, logo o primeiro versículo do capítulo 3 de 1 João. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Quem não conhece o amor de Deus não vai ver o amor de Cristo em nós, não é? Porque o amor que nós temos, que nós carregamos, é o amor que brota de Deus para os nossos corações. Esse amor que acaba com as picuinhas, com os sentimentos mesquinhos, que mostra as coisas diante de nós. É um amor que nos leva a sacrifícios, mais do que o nosso próprio bem-estar, que você não olha tanto para você, você olha mais próximo do que para você. É mais importante doar do que receber. É mais importante dar do que receber. É mais importante se entregar do que ter alguma vantagem. Às vezes a gente até sofre, né? Mas para ver o outro feliz, para ver o outro abençoado. É um amor que ele não promete vantagem para ninguém, mas é um poder do Espírito Santo que invade a nossa vida e um caráter moldado por Deus, né? Pela bondade, pelo bem. Esse é o resultado desse amor praticado por cada um de nós em nossos corações. E eu quero terminar, antes de orar, eu quero assistir um vídeo, passar a colocar aqui um vídeo para vocês, que eu fiz, um pequeno vídeo que eu fiz, sobre uma reflexão que eu tive sobre esses momentos da pandemia, o que eu tenho visto. Eu sei que muita coisa não tem chegado ao meu conhecimento. Talvez eu daqui a pouco faça outro vídeo com outras coisas, né, que eu tenho tido oportunidade de ver.
mas eu já tenho visto coisas maravilhosas acontecendo e eu queria compartilhar nesse pequeno vídeo aí com vocês agora. Olá, meus irmãos queridos. Eu tirei esse momento para fazer uma reflexão com vocês sobre o que eu tenho visto nesses dias que nós estamos vivendo, esse confinamento, esse isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Para refletir um pouco sobre como tem sido o nosso cristianismo, nós que professamos uma fé no nosso Salvador Jesus Cristo. E eu tenho visto coisas assim que têm transformado o meu coração, têm enchido a minha vida de muita alegria. Coisas que a gente só vê acontecer em situações muito delicadas e muito diferentes, mas que nos despertam a viver um cristianismo genuíno. E o Senhor tem colocado isso no meu coração e hoje isso tem muito a ver com a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Por isso eu queria compartilhar com vocês essas minhas reflexões. Eu quero falar da nossa igreja mesmo, tá? Não quero falar de coisas que estão acontecendo no mundo, em outros locais. Quero falar do que eu tenho visto acontecer na nossa igreja, com nossos irmãos, com a nossa membresia, com a nossa família espiritual. E o que eu tenho visto? Eu vi coisas maravilhosas, irmãos. Eu vi pessoas que estão sem receber auxílios, estão desempregadas, sendo abençoadas com cestas básicas e dizendo: que bom, eu vou poder repartir. Que bênção foi essa que eu recebi, que eu ainda vou poder repartir com fulano. Em vez de olhar para sua própria necessidade, não se preocupou em olhar para o outro. Eu vi pessoas que, embora com pai, mãe, irmãos, com problemas de saúde, enfrentando doenças graves durante esse período, encontraram tempo para visitar irmãs que moram sozinhas, para levar uma palavra, para fazer uma oração. Eu vi pessoas aí se virando nos 30, abrindo mão de tempo com seus filhos, com seus maridos ou esposas, ou até nos seus afazeres de casa, do seu sono, abrindo mão do seu horário de sono, para tentar fazer o melhor, para trazer o melhor, para se preocupar em montar vídeos e palavras e mensagens, para instruir as nossas crianças, para ajudar as nossas crianças e os nossos irmãos a serem alimentados pela palavra de Deus. Eu vi pessoas que estão com temor de sair às ruas, mas que venceram as dificuldades e foram até a casa de Deus levar a sua oferta, os seus dízimos, os seus mantimentos para a obra social. Fizeram com que a sua pessoa estivesse presente ali através daquilo que estavam ofertando na casa de Deus. Eu vi pessoas que às vezes só oravam, só dobravam seus joelhos para orar, e quando dobravam, no tempo. Pessoas que não se reuniam em casa para tirar 10 minutos para fazer um devocional. Eu vi essas pessoas dedicando 1 hora do seu dia inteiramente para clamar, para interceder, para buscar a presença do Senhor, para trazer a essência do Espírito Santo para dentro de suas vidas, dentro da sua casa. Esses são milagres, queridos, e isso tudo prova a essência do nosso cristianismo, que é o amor. A base de tudo é o amor. E eu estou vendo esses milagres acontecendo no nosso meio durante essa pandemia.
Deus está querendo nos ensinar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. Amém. Louvado seja Deus, não é? Pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecer por essa aula maravilhosa, estarmos também falando a divisa da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe cada irmã e que hoje, né, hoje à tarde, teremos a oportunidade de estar assim expressando o nosso amor. Estaremos ali de 3 às 5, recebendo os alimentos, recebendo ofertas, dízimos para a casa de Deus, porque temos ajudado muitas famílias com as doações e contribuições dos irmãos. E que o Senhor continue abençoando e prosperando a obra de cada um. Amém? Deus de amor e graça, Abba, Pai, Paizinho querido. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos deu acesso a Ti, Senhor, e podemos sermos chamados de Seus filhos. Muito obrigada, Pai, por essa dádiva, Senhor, por esse amor tão grandioso. Que Tu continue fazendo em nós, Senhor, uma transformação diária, Pai, para que o nosso caráter seja moldado pelo Teu amor e que possamos cada dia refletir a Tua natureza, Pai bendito, uma natureza baseada em amor. Seja com cada uma das Tuas filhas nessa manhã, com cada membro de nossa igreja, com cada professor de escola bíblica dominical, Pai. Nos dê, Senhor, um domingo abençoado, cheio da Tua doce presença. Continua alegrando o nosso coração e nos fazendo amadurecer em Ti. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos todas juntas falar? Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus.